Vamos nos colocar de pé, abrir em Juízes 4. Vocês vão manter a Bíblia de vocês aberta em Juízes 4 e 5, tá? Mas agora nós vamos ler só o versículo 4 e o versículo 5. Então vamos lá. Débora. Amém? Débora, mulher de Lapidote, era profetisa. Era também juíza dos israelitas naquele tempo. Havia uma palmeira entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim. Débora sentava-se debaixo dela e os israelitas vinham até ali para que ela julgasse as questões que eles traziam. Até aqui, podem se sentar. Estamos na 8ª pregação da nossa série Mulheres da Bíblia. Quem não assistiu às 7 anteriores, está lá no canal do YouTube. Fiquem à vontade em assistir. Débora, tem algumas mulheres na Bíblia que são especiais. Eu gosto muito de Esther, gosto muito de Abigail e gosto muito de Débora. Mas ela está sendo a 8ª. E eu falava para Deus, Deus, e Débora? Débora é tão legal. O senhor não acha, Débora? Deus, ainda não. Falei, nossa. Deus, qual que eu vou trazer? Podia ser Débora, né, Deus? Não. Aí eu trouxe Maria, trouxe Ana, trouxe Rebeca. E Débora nada. E dessa vez eu nem perguntei de Débora. Ele falou, Débora. Falei, ai, que bom. Débora. Gosto muito de Débora. Débora era uma mulher que vivia numa época onde as mulheres não eram contadas. Se hoje, a pergunta que eu vejo a minha mãe respondendo há 25 anos, e nós estamos em 2026, mas mulher pastora? Onde tem na Bíblia? Mulher pastora? E eu achei que já tinha, né, o pessoal já tinha se convencido de mulher pastora, mas não se convenceram, não, porque eu nem sou ainda, pelo menos assim, no meu conceito. Eu vou consertar para Deus não me fulminar aqui no púlpito mesmo, na frente de vocês. E as pessoas assim, mas você vai ser pastora? Eu falo, sim. Ah, porque o Tiago vai ser, né? Eu falo, não. O Tiago também vai ser pastor, mas eu não vou ser pastora por causa dele, eu vou ser pastora por causa do chamado. Porque é Deus quem escolhe o chamado. Não é o marido que te dá. Tanto que tem pastores com suas mulheres que não têm chamado pastoral. E chamado é uma coisa séria, porque às vezes a gente olha só o título. Ah, mas o título abre portas. Mas é uma guerra espiritual. E a gente não pode tentar lutar com a armadura do outro. Quando Davi foi lutar, ele não usou a armadura de Saul. Você vai vencer as guerras com o seu chamado, com os seus dons, com os seus talentos, com a sua armadura, não com a armadura que você gostaria que tivesse. Por quê? Porque o nosso corpo precisa comportar a armadura. Não adianta eu olhar a armadura deles aqui e falar, nossa, eu queria uma armadura igual. Eu não sei se eu consigo carregar, se vai servir em mim. Então, assim é com o temperamento. No meu caso, eu sou colérica. Ah, mas eu queria ser sanguínea, eu queria ser melancólica, eu queria ser fleumática. Só que, com outro temperamento, eu não concluo o propósito de Deus, porque Ele já fez tudo certo. É o temperamento atrelado ao propósito que você veio para cumprir na Terra. Então, você precisa ser você no seu temperamento, só que com ele transformado no Espírito Santo. Porque o nosso temperamento puro e simples não consegue cumprir propósito. Eu digo que as qualidades do temperamento servem para você cumprir seu chamado. E os defeitos, para você entender que sem Deus você não consegue. Porque se Deus não põe um defeito na gente, a gente se revolta pior que Satanás quando resolveu que ele podia ser igual a Deus. Porque a arrogância está dentro da gente. E ela convence a gente de que a gente é humilde. Esse que é o problema da arrogância. Eu nunca conheci um arrogante que falou, eu sou arrogante. Eles já começam com, sabe, eu sou humilde. Aí eu falo, aqui eu tenho que ficar esperta, porque acho que essa humildade toda está só aqui assim, ó, para fora, para dentro não tem. Então, a gente precisa tomar cuidado com o que a gente deseja. Às vezes a gente olha, não tem problema admirar. Mas cuidado com orações do tipo, eu quero ser igual. Porque você vai passar igual. O treinamento
Existe. Então, precisa tomar cuidado com o que a gente olha. E Débora foi levantada durante um conflito político complicado. Conforme de costume, nada diferente do que hoje, o povo de Deus se desviava da vontade de Deus como se nunca tivesse conhecido Deus. Eles entravam em práticas que eles sabiam que era errada, não estavam na ignorância. Eles sabiam que era errado, que era imoral, eles sabiam, mas eles entravam. Aí o que acontecia? Deus colocava um líder para fazer o povo perecer. Qualquer coincidência aqui é exatamente proposital com o governo de hoje. E aí o povo sofria, mas eles iam a níveis extremos de sofrimento, porque eles demoravam a se dobrar. Eu tenho orado para Deus não permitir a gente demorar tanto para se dobrar, para a gente não precisar perecer tanto igual o povo de Israel na mão dos governantes maus. Se continuar como está, nós vamos parar igual Israel. Então, Deus, quando o povo se desviava, parece que o ser humano só consegue reconhecer que está errado no sofrimento, e aí vinha um governante mau. Aí vinha um governante mau, o povo se arrependia, não aguentava mais sofrer, começava a clamar. Deus, tem misericórdia, tem misericórdia. Aí Deus mandava um libertador. E nessa época não tinham reis, eram juízes ainda, que serviam para libertar. E aí Deus levanta Débora. A Bíblia é fascinante, porque se você lê ela como um livro qualquer, ela já é muito interessante. Mas se você lê pesquisando, não, mas peraí, está escrito isso aqui. O que será que quer dizer isso? Que nem tem um versículo que eu vou ler aqui para vocês, que Deus fala que a gente deve crescer como a palmeira. Quando eu li esse versículo, eu falei, mas como que a palmeira cresce? Eu não sei. Tendo nada de botânica, de palmeira, de nada, eu não consigo regar meu manjericão e meu hortelã. Eles morrem uma vez por semana. Eu já estou quase mandando para casa da pastora Rosa, porque eu não dou conta. Não dá. Passei uma semana fora de casa, o manjericão e hortelã, quando eu voltei, estavam maravilhosos. Eu falei, Tiago, sou eu que estrago ele. Uma semana eu fora de casa, o manjericão está espetacular. Comigo em casa ele morre. Ele fica assim, ó. Ou ele murcha ou ele seca. Eu não estou acertando. E aí o manjericão vai sem a minha mão, ele vai melhor. E aí eu fui pesquisar algumas palavras. Só na questão da Débora na palmeira já dá uma pregação inteira. Logo de cara, a gente percebe que Deus não está preso à cultura. Deus não está preso nem na Bíblia. A Bíblia é um manual que serve para nós seguirmos. A Bíblia é um manual para o cristão, não é um manual para Deus. Vamos pensar em dimensões menores. Nós, pais, na nossa casa. Eu coloquei uma regra para eles. De manhã, não tem TV. Não tem celular, não tem nenhum tipo de tela. Eles podem usar a tela por 2 horas, a partir das 5:30 da tarde, que é a hora que eles chegam na escola. Quando eu estou no celular, porque eu trabalho no celular, eles vêm e falam assim, mãe, tem uma regra. Eu falei, que regra? Não pode tela de manhã. Eu falo assim, vocês não podem tela de manhã. Eu estou acima da regra. A regra é para guardar vocês. Eu trabalho no celular. Tem como eu respeitar a regra. Mas eles me lembram todo dia que eu tenho que respeitar as regras que eu mesma coloco em casa. Porque eles não conseguem entender que a regra é para eles, é para guardar, é para proteger, é para ensinar eles. Eu não preciso. A mesma coisa é Deus com a gente. E a gente ainda checa o trabalho de Deus. O senhor saiu da palavra aqui, o senhor percebeu? O senhor disse que a mulher é submissa ao homem. Está aqui o lapidote. Por que ele não é juiz? Porque não era o chamado dele. Porque se fosse, Deus tinha colocado ele como juiz. E assim como hoje, Débora vivia numa época de homens fracos. Não quero ofender os homens que estão aqui, porque eu estou entendendo que vocês não fazem parte desse bolo de homem fraco. Porque vocês estão na igreja, tá? Estou falando dos homens de fora da porta. Homens fracos. Diria minha tia, bananas. Então Deus queria falar, olha, eu vou fazer. Como eu não consigo fazer com vocês, eu vou fazer apesar de vocês. E levantou Débora. Cadê o versículo que fala da palmeira? Aqui. 5. Havia uma palmeira entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim. Débora sentava-se debaixo
dela. O termo bíblico no original hebraico para essa palavra da árvore é tamar. Trata-se de palmeira da tâmara. Ela julgava sob uma palmeira de tâmaras. Naquela região árida, a palmeira de tâmaras era um ponto de referência crucial, pois onde há palmeiras, geralmente há água por perto, tornando o local um ponto de encontro natural. Naquela época, eles julgavam no portão da cidade. Só que lá ficavam os homens. E tinha muito conchavo, tinha muita política, os homens estavam corrompidos. Então, os julgamentos de lá, que saíam do portão, sempre favoreciam alguém por interesse próprio. E aí, quando Deus levanta Débora, ele não coloca ela no lugar onde está corrompido. Por quê? Não adianta você ser santo se você estiver de acordo com as práticas que são corruptas. Não adianta você se dizer crente, maravilhoso, e você se senta junto com aqueles que não são. Você tem que fazer igual Débora. Você vai, você se posiciona e sai. Não convive, não faça aliança com quem é corrupto. Quem é corrupto? Todo cristão ou todo ímpio que não anda sob a palavra de Deus é corrupto. Não, mas eu conheço gente muito honesta, é honesta até a página 2. Porque até a gente que é crente é difícil ser honesto. Tem hora que os irmãos vêm fazer uma pergunta para mim que uma mentira cairia muito bem e me pouparia muitos descontentamentos. Aí eu fico, não posso mentir que eu sou crente. Ainda se vier um endemoniado, o Satanás vai saber e vai me acusar na frente, eu vou passar vergonha. Aí eu pego e compro a briga com o irmão. Mas tem sempre o raciocínio. Toco meu telefone com alguém que eu sei que é indigesto. Tenho uma vontade de falar, ai, não vi tocar. Não... Fala que eu não estou. Minha mãe mandou falar que ela não está, sabe? Mas aí eu falo. Às vezes, quando eu não posso, eu falo, olha, eu já te ligo. Porque aí eu preciso orar, me preparar, porque se deixar por mim mesmo, eu vou matar a pessoa, e eu não posso. Então, aí eu vou me preparar, aí eu vou e... Pode falar agora? Então, a gente precisa ser sábio, a gente precisa entender que, se não é o Espírito Santo de Deus, a gente vai se corromper. Se não é o Espírito Santo de Deus, a gente vai pelo caminho mais fácil. Mas a gente não está aqui para ir pelo caminho mais fácil, a gente está aqui para ir pelo caminho certo. Eu já falei que o evangelho não é para quem quer ter vida fácil. Vida fácil, você vai lá com Satanás que ele te dá a vida fácil. Vai cobrar um precinho? Vai, mas o ser humano está sempre disposto a pagar. Aqui, está tentando desde Gênesis. Nós estamos vivendo Apocalipse, só para você deixar claro. A gente gosta de pagar preço para Satanás. Por quê? Porque a gente acha que está fazendo o que quer. Hoje eu estava conversando com uma pessoa e ela falou, cavalo de Satanás. Sim, cavalo de Satanás. Mas a gente gosta, né? Porque também ele deixa fazer as coisas que ele quer e aí vai. Então a gente precisa do Espírito Santo, senão a gente se corrompe. E aí Débora foi para a palmeira. E você fala, só porque tinha água e tal. Fui pesquisar sobre a palmeira por causa do versículo que fala. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como cedro no Líbano. Aí eu falei, florescerá como a palmeira, mas não entendo nada. A palmeira, ela resiste ventos do deserto, e são fortes. Mas ela enverga, e quando o vento passa, ela volta. É assim que a gente vai crescer. O vento vai passar, mas você está firmado ali, ó, na base. Qual que é a base da palmeira? Ela tem raiz, mas é água. Quem que é a água? O Espírito. Então, a gente tem que estar firmado no que o Espírito orienta, e não nas nossas convicções, e não. Existe um ditado árabe antigo que diz que a palmeira de tâmara precisa ter os pés na água e a cabeça no fogo. Ela só floresce em condições de calor extremo e baixa umidade no topo, que seria o fogo. Mas as raízes precisam de um lençol freático constante e irrigado, que é a água. João 3,5. Eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Da onde nasce a palmeira? Da água. Se não tiver água, ela não nasce. E a gente tem que crescer igual ela. Isso remete a nós cristãos que, mesmo debaixo do fogo das provações,
Nós florescemos porque as nossas raízes estão plantadas junto às águas do Espírito. O processo de polinização da palmeira de tâmara. Embora o vento possa carregar o pólen, na antiguidade e até hoje é feito assim, o florescimento produtivo, ou seja, em grande quantidade, ele depende da intervenção humana. Ezequiel 36, 26 e 27. Eu lhes darei um coração novo e porém em vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra desobediente e lhes darei um coração bondoso obediente. Porém o meu espírito dentro de vocês e farei com que obedeçam as minhas leis e cumpram todos os mandamentos que lhes dei. O que significa isso? O essencial Deus fez. Colocou o espírito dele dentro de nós. A água. E para produzir em grande quantidade? Nós precisamos da nossa intervenção humana. A gente precisa permitir a transformação. A gente precisa colaborar com o projeto de Deus. Porque a nossa parte ele não vai fazer. Romanos 12, 2. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme. Deixem que Deus os transforme. A responsabilidade de transformação é de quem? É nossa. Ele não falou, vou transformar. Ele disse, deixem, me permitam. Senão você vai passar 50 anos dentro da igreja. E vai, do jeito que você entrou, você vai sair. Vai chegar diante de Deus da mesma forma como você era no mundo. Porque você aceitou a Cristo. Mas você não se deixou ser transformado. E essa responsabilidade é nossa. Não é de Deus. A gente pega uma pessoa que não quer mudar. E aí a gente fala, mas eu creio que Deus vai transformar. Não vai. Sabe por que ele não vai? Porque ela não quer. Na reunião da igreja que nós fizemos na sexta, e todas as reuniões que nós fizemos individual com os ministérios, eu falei que esse ano, a partir desse ano, vai ser um ano muito bom para quem quer crescer, para quem quer cumprir propósito, para quem quer trabalhar, para quem quer estar no centro da vontade de Deus. Vai ser o início de anos excelentes aqui na igreja. Mas para quem não quer se mover, vai ficar deitado no chão, porque nós vamos pular e continuar andando. Não vamos parar mais para ficar levantando ninguém do chão. Põe no ministério, não gostei. Põe no outro, não quero. Fulano, Beltrano, não gostei. Não sei o quê. Olha o jeito que falou. Por que falou assim? Por que não fez uma reunião? Eu tenho que fazer 50 reuniões com a pessoa para poder falar para ela o que ela tem que fazer? Isso é um absurdo. Não tem como eu mover quem não quer ser movido, gente. Pelo amor de Deus. Não tem. Não dá para ficar perdendo tempo, porque enquanto a gente fica perdendo tempo aqui, deixando o ambiente confortável para o ser que não quer se mover, a gente esquece todo o resto de uma igreja e as vidas que estão chegando. Não dá para perder tempo mais com esse tipo de distração. Nós estamos vivendo um tempo de guerra espiritual. Não dá para distrair, você está no meio da guerra. Se você não souber lutar e não se armar, você vai morrer. Não adianta você ficar, eu sou de paz. Passa uma espada na sua cabeça. Vai morrer em paz. É guerra. Não é brincadeira. As crianças estão vendo demônio, os adultos estão vendo demônio e eles não precisam ter dom. Ou a gente entra de verdade ou vai morrer pelo caminho. E vai chegar lá, vai querer cobrar Deus. Mas o Senhor disse, você fez o quê? Cadê? Que você me permitiu transformar? Cadê que você obedeceu? Já falei 90 vezes. A mesma coisa. Um profeta que você achou que falou o que você queria ouvir, você foi atrás dele. Não vai colar isso com Deus, gente. Não adianta você ficar tentando achar um conforto no seu ouvido para Deus apoiar aquilo que você quer fazer. Porque você vai conseguir fazer com embasamento bíblico, mas vai para o inferno. Ou, na melhor das opções, vai de véspera, sem nada, sem ter cumprido nada. Vai chegar diante de Deus e vai passar vergonha, porque ele vai falar, e o que eu te entreguei? Não fiz nada porque eu não queria. Não dá para ser mais assim. No local que Deus colocou Débora para julgar, ela estava distante da corrupção e de conchavos, então, quando não estavam satisfeitos com as decisões que aconteciam no portão da cidade, eles iam até as palmeiras buscar uma direção de Deus com Débora. É como se o pessoal do portão fosse ao Tribunal de Pequenas Causas e a Débora fosse a Suprema Corte. Depois que ela falou, acabou.
falando em Suprema Corte, esses dias eu assisti um vídeo de uma bruxa, eles estavam num podcast, e aí todo mundo chamando o Satanás de Senhor Lúcifer. Acho lindo. Senhor Lúcifer. Aí ela fez assim, eu vou falar um negócio aqui que vai gerar uma polêmica. E tudo satanista no podcast. Ela fez assim, o Senhor Lúcifer, ele não tem poder para libertar e quebrar correntes. Aí eles, não? Ela fez, não. Aí eles fizeram, mas tem um acima dele? Ela fez. Ela nem pronunciava eles. Quem? Ela. Deus. Deus é o único que consegue libertar pessoas e quebrar correntes. Aí eles... Eu comecei a rir. Porque assim, foi uma surpresa de verdade para eles. Mas para mim é tão óbvio, né? Aí ela fez assim, não, mas quem vai julgar, quem vai cobrar se a pessoa obedeceu ou não? Aí é o Senhor Lúcifer, né? Ela fez... Também não. Aí eles... Não. Ela... Não. Mas você não é secretária do Sr. Lúcifer? Ela fez, sim, por isso que eu estou dizendo. Deus é quem vai julgar a todos. Quem serve a Lúcifer e quem serve ao próprio Deus. Eles. E eu fiquei esperando para continuar o podcast. Ainda vou voltar lá, porque eu falei, agora eles vão cair a ficha que estão do lado errado. Que eu acho que, e se eu fosse satanista, eu ia pensar, só um minuto. Eu estou aqui de escravo. Você não pode me desacorrentar. Eu vou trabalhar para você acorrentado. E você ainda não vai me julgar? Ainda tem que prestar conta para o outro, que está do lado contrário de você? Muito obrigada. Agradeço o tempo que servi aqui. Eu vou lá para o outro lado para ver se eu ainda tenho uma chance que eu não morri. Então, eu acredito que eu tenha. Eu ia fazer isso na hora. Depois eu conto para vocês no final do podcast. Então, o que é isso? A Suprema Corte, a soberania está na mão de Deus. Não interessa que lado a pessoa está. Satanás, Deus, não tem ponto neutro, tá? O muro também é de Satanás. Mas tudo bem, o muro é tudo Deus. Tudo é de Deus. E o próprio Satanás sabe, e ele, nesse caso, não mente. Falou, não sou eu que julgo. Não sou eu que condeno. Ele fala. Então, quando Débora falava, ela representava a voz de Deus. Não tinha discussão. Era aquilo e acabou. Só aqui nós já podia parar a pregação, mas tem a história inteira ainda. O nome Débora, guarda essa informação na manga, tá? O nome Débora significa abelha. E o nome Baraque, relâmpago. Guarda aí a informação. Nós tínhamos, de um lado, o povo de Deus com Débora e como comandante, Baraque. Do outro lado, nós tínhamos Jabim e como comandante, Sísera. Então, Juízes 4, 6, 14. Débora mandou chamar o Baraque, que era o comandante dela. Baraque, filho de Abinoão, que estava na cidade de Quedes, no território da tribo de Naphtali, e lhe disse: o Senhor, Deus de Israel, está lhe dando esta ordem. Escolha 10.000 homens das tribos de Naphtali e Zebulon e os leve ao monte Tabor. Eu vou trazer Sísera, o comandante do exército de Jabim, até o rio Quisson, para lutar contra você. Ele virá com seus carros de ferro e soldados, mas eu farei com que você vença. É Deus falando com ele. Baraque se encheu de coragem e falou, se você for, eu vou. Se você não for, eu não vou, não. Gente, imagina naquela época você lutar contra um exército que tinha carro de ferro. Eles eram da última geração. É igual eu falava, hoje em dia a gente tem medo assim, né? Não fala mais tanque. A gente vai, tá vindo com quantos drones? Porque o drone está destruindo nações. Então imagina, ele tinha 900 carros de ferro. Pô, e a gente vai o quê? Cair espada. E a coragem? É Deus que está falando isso aí para mim? Pois você vai na frente. Eu não vou. Se você vai, eu vou. Se você não vai, eu também não vou. Débora, que com certeza era colérica pela resposta dela. Tá bom, eu vou com você. Mas
você não ficará com as honras da vitória, pois o Senhor Deus entregará a vitória a uma mulher. Era praticamente, chama ele, frouxo, banana, tá bom? O comandante, não vai ser para uma mulher, que era o quê? É a mesma coisa que falar, vai ser para nada. Entendeu? A vitória vai ser de quem? De nada. Porque a mulher era um nada naquela época. Mas ela foi. Não deu, não voltou para trás, não ficou com medo. Ela falou, eu vou. Você quer que eu vou? Eu vou. Mas também não vai ficar com a honra. E a gente usa muito esse versículo. Mas a gente usa ele só num lado. A gente fala, dai honra a quem tem honra. Significa, não tome o prestígio e a honra de quem tem. Mas também não é para dar para quem não tem. Sabe aquele negócio que você trabalha sozinho e fala, nós fizemos? Que nós? Que nós fizemos? Nós precisamos mudar. Nós precisamos... Outro dia alguém falou assim, não, porque... Não sei, né? Se a gente vai para o céu. Eu falei, a gente não sabe se você vai, eu vou. Eu não estou me matando aqui, negando tudo que eu quero fazer, para depois chegar e ir para o inferno. Você não sabe ainda, nós vamos orar por você. Eu vou. E eu falo isso sem problema nenhum de me acharem arrogante. Sabe por quê? Por muito tempo, quando falavam, quem tem certeza da salvação? Eu só levantava quando estavam olhando para mim. Eu falava... E na minha cabeça eu falava, Deus, eu não sei se eu vou. Eu quero, né? Mas assim, eu não sei se eu vou. E eu tinha uma dúvida coerente. Eu não fazia nada para ir. O que eu fazia? Cantava no louvor. Só. Mas na Bíblia não está escrito que o louvor salva. É a sua vida com Deus que vai te levar para o céu ou para o inferno. E nela tem louvor, pregação, seu ministério, seu chamado, o que você tiver diante de Deus. Então hoje eu falo, porque a gente não sabe, né? Se a gente vai para o céu. Não, a gente não. Você não sabe. Eu sei, eu vou. Até hoje, se eu morrer hoje, eu vou para o céu. E eu oro todo dia para eu não cair, que eu falo, eu tenho mais medo de mim do que de Satanás. Porque eu me convenço de fazer as coisas erradas. E ainda me acho maravilhosa. Então, eu tenho medo de mim. Bom, o forte e corajoso Baraque não conseguiu ir. Aí, ele falou, ele vai entregar o Sísera na mão de uma mulher. E Débora foi com Baraque para Quedes. Baraque convocou as tribos de Zebulon e Naphtali para a cidade de Quedes, e 10.000 homens o seguiram. E Débora foi com ele. Deus mandou recrutar 10.000 homens. Eles conseguiram recrutar isso de 2 tribos. Daqui a pouco a gente vai ver que mais tribos foram chamadas, mas não quiseram ir. Para vocês verem a soberania de Deus. Ele já falou 10.000, porque ele já sabia que os outros não iam. Já sabia que não ia. Então ele falou, chama 10.000. O que eles fizeram? Chamaram todos. E quantos conseguiram? 10.000. Acontece que Éber, o queneu, havia se separado dos outros queneus. Os homens aqui, me desculpem, mas não tem muita ação aqui hoje nessa história, que é cinematográfica. Éber, guarda esse nome aí. Havia se separado dos outros queneus, os descendentes de Obade, cunhado de Moisés. Ele havia armado as suas barracas perto do carvalho de Zananim, que não ficava longe de Quedes. O que ele fez, essa bênção? Ele ficou, Deus é bom, diabo não é ruim. Ele montou ali no meio e ele tinha paz com todos. Era fleumático, certeza. Paz com todos da terra, sabe? Ele ficou ali. Então ele se dava bem com Jabim e se dava bem também com o povo de Deus. O povo de Deus era no meio da briga, então já tinha um pé atrás com ele, porque o povo de Deus era assim. Ou tá com a gente ou tá contra. Nada diferente do que nós devemos ter. Ou tá com Deus, ou tá contra. Não é para matar as pessoas, é para trazer elas para estar com Deus. Não quer? Pula e segue. Bate a sandália do pé, poda a sandália e vai. Avisaram Sísera que Baraque, filho de Abinoão, havia subido o monte Tabor. Então ele mandou vir seus 900 carros de ferro e todos os seus homens e os fez ir de Arosete a Gojim até o rio Quisson. A hora que ele soube que o exército estava inteiro lá, ele falou assim, agora que eu vou botar os carros atrás deles, vou ganhar tudo. Porque era uma briga. Só que Débora já estava contando com isso.
Então Débora disse a Baraque: vá agora, porque é hoje que o Senhor lhe dará a vitória sobre Sísera. O Senhor está com você. Gente, olha que belezinha. Ele desceu sozinho, não precisou descer de mão dada com a Débora. Ele foi. Olha, ele conseguiu, tá vendo? Já é transformado. Então Baraque desceu do monte Tabor com seus 10.000 homens. Põe a imagem para mim, por favor, Fê. Eu mandei o meu amigo ChatGPT criar uma imagem, porque eu tenho uma amiga, duas amigas, na verdade, que me ensina. Um delas tem nome, o meu eu chamo de Gemini mesmo. Aqui era um vale, né? Ali era da onde saía o riozinho, Quisson. A montanha, elas faziam o vale, mas em cima elas eram retas. Então, o carro de ferro não subia, e eles conseguiam ver ele chegando de longe. E aí a Débora e o Baraque aqui, porque ela teve que ir junto. Se Deus não fizer com você, ele vai fazer apesar de você, mas fica feio. Tá vendo como fica feio? Não tem como levantar o Baraque nessa história. Porque ele se jogou no chão. Não era para ser assim, mas aí, ó, não colabora, Deus vai fazer e pronto. Bom, aí os carros vieram. Era tudo que a Débora podia fazer. O que estava na mão dela, ela fez. Recrutou os 10.000 homens, foi de mão dada com o Baraque para ele ir, se posicionou no lugar que Deus mandou e botou os carros onde estava posicionado. O restante não tinha mais o que ela fazer. Débora conhecia a arrogância de Jabim, porque com o exército dele era mais poderoso, com certeza ele iria atrás de Baraque. O povo de Deus nem carro tinha e ele 900. Jabim tinha carros, mas não tinha domínio da região. Débora conhecia a característica do território. Quando eles estavam posicionados, aí entrou Deus. Versículo 15, de Juízes 4. Quando Baraque... Não precisa tirar a imagem, não. Tudo bem. Quando Baraque apareceu com seu exército, o Senhor fez com que houvesse uma grande confusão no meio dos soldados e dos carros de Sísera. Aí Sísera desceu do seu carro e fugiu a pé. Sabe que confusão foi essa? Débora vai contar para a gente em Juízes 5:21. Põe de novo a figura. O rio Quisson era ligado com o Mar da Galileia. Quando chovia, o Mar da Galileia transbordava as barragens. O que aconteceu? Alagou tudo. Como é que o carro de ferro ia andar no alagado? Eles atolaram, porque a roda era fina. E aí os soldados começaram a ficar desesperados, porque ou sai do carro, ou vai morrer afogado. Porque se eles não saíssem, Deus ia matar todo mundo afogado, porque não ia tirar lá os carros. O cântico de Débora revela que o rio transbordou repentinamente. Uma tempestade nas montanhas próximas transformou o vale em um pântano intransitável de lama densa e argilosa. 900 carrinhos atolados. Deus está falando para você hoje, não olhe a circunstância. Não adianta você olhar a circunstância. Porque não é pela circunstância que Deus vai operar. Mas eles têm carros, mas Deus conhece o território. Deus vai te colocar nas batalhas para lutar com aquilo que você tem na mão, que Ele já deu. Ele não tem elemento surpresa. Não se preocupe com o cenário. Mas está tudo destruído. Não se preocupe. Deus sabe o que Ele faz. Ele está no controle. Para de sair da estratégia que Deus te deu para ir para uma que você está vendo. Você não sabe qual vai ser o elemento surpresa que Deus fará. Porque para Deus não tem elemento surpresa. Deus está no controle e vai dar vitória. Seja forte e corajoso e obedeça o que Deus está falando para você. Juízes 4:17. Porém, Sísera fugiu para a barraca de Jael. Jael, mulher de quem? Éber. Lembra do Éber? Fleumático, que estava aqui, ó. Deus é bom, o diabo não é ruim. E o Éber saiu para comer, com certeza. Foi fazer alguma coisa e deixou a mulher dele. O queneu, Éber o queneu. Ele fez isso porque Jabim, rei de Azor, estava em paz com a família de Éber.
Jael saiu da barraca para encontrar Sísera e lhe disse: entre, meu senhor. Pensa uma bicha ardilosa é a mulher. Por isso que a briga é dela com a serpente, não é do homem. Porque pensa num bicho ardiloso é mulher. Entre, meu senhor, entre na minha barraca, não tenha medo. Então ele entrou e Jael cobriu com um tapete. Ela foi lá, cobriu ele com o tapete. Sísera pediu a ela: por favor, me dê um pouco de água, porque eu estou com muita sede. Ela era proativa, foi lá e deu mais do que água. Ela abriu um odre de leite e lhe deu de beber. Depois cobriu Sísera de novo. E ele disse: fique na porta da barraca e se alguma pessoa vier e perguntar se há alguém aqui, diga que não. Eu imagino Jael fazendo assim para ele. Claro. Mais alguma coisa? O tapete está confortável? Fique tranquilo, tá? Eu vou lá obedecer o que está mandando. Fica tranquilo. Quando Baraque chegou perseguindo Sísera, o 21. Sísera estava muito cansado e caiu num sono profundo. Aí Jael pegou um martelo e uma estaca da barraca. Quem armavam as barracas eram as mulheres. Então ela dominava estaca e martelo. Ele estava bem confortável no tapete, deitadinho assim. Ela botou a estaca aqui e deu uma martelada. Ela pregou a cabeça dele no chão. Mansa e tranquila. Muito bom. A estaca atravessou a cabeça e entrou na terra, e ele morreu. Quando Baraque chegou, o que Deus falou para o Baraque? Eu vou. Mas Deus vai dar a vitória, vai entregar Sísera na mão de uma. Quem matou? Já tinha começado a guerra? Não tinha começado a guerra quando Deus falou isso ainda. Ele não tinha nem recrutado os 10 mil homens. Mas Deus já sabia que Jael ia fazer e que ia matar ele. Eu falo para vocês, não tem elemento de surpresa para Deus. Aí Baraque chegou, perseguindo Sísera. Jael saiu por encontrá-lo e disse: venha cá, eu lhe mostro o homem que você está procurando. Acho que Baraque falou: nossa, agora eu estou sozinho. A Débora não veio, vou eu e ele. Então Baraque foi com ela e encontrou Sísera no chão, morto, com a estaca atravessada na cabeça. Naquele dia, Deus fez com que os israelitas derrotassem Jabim, o rei cananeu, e eles continuaram atacando Jabim cada vez mais até acabarem com ele. Aconteceu exatamente o que Deus ia fazer. Deus falou e aconteceu. O Baraque não conseguiu ter uma participação. Deus deixou para não ficar tão ruim para ele, para não parecer pior. Deus deixou ele recrutar os soldados, mas mesmo assim ele teve problema. Porque no cântico tiveram dois tipos de situações. As tribos heróicas, que foram à luta, e cada uma participou de forma diferente, e eles falam em Juízes 5, e as tribos omissas. Quem são essas tribos? É o povo de Deus. No meio de nós, agora eu estou falando daqui, a gente vai ter quem vai falar: pois eu vou pegar essa espada que eu nem sei o que eu faço com ela, eu vou fazer o curso de libertação, e ai do demônio que aparecer na minha frente. Gente, pensa numa pessoa que tinha medo de demônio, era eu. Eu tinha muito medo. Até que me apareceu uma espada na mão. Eu não sabia nem como usava a espada. E toda vez eu tinha sonho em batalha espiritual, e eu ia gritar, a espada eu não achava, e o demônio ria da minha cara. O último sonho que eu tive, antes do desfecho que eu vou contar para vocês agora, ele fazia assim, ó. Ah, se você pensa fazer uma cara dessa, uma pessoa que é colérica, e eu sem voz. Eu queria arrancar a cabeça dele com o meu dente no sonho. E eu ficava congelada. Fui orar, falei: Deus, eu não aceito. Não adianta nada eu entrar em batalha, o demônio sai ganhando toda vez. Eu estava mais humilhada que o Baraque. Eu falei: se for para eu sair humilhada toda vez do sonho, o senhor não me deixa mais ter batalha espiritual. Me põe para fazer outra coisa, ter tensão, deixa eu no louvor mesmo, mas não me põe para batalha espiritual, porque eu não gosto de entrar nas coisas para perder. Eu falo que é por isso que eu sirvo a Deus. Eu odeio entrar num negócio que eu vou perder. Se eu analiso e eu vou perder, não vou. Agora, se eu entrar, eu vou ganhar. Aí eu não posso servir Satanás, porque ele perde toda vez. É só você ler a Bíblia. Então eu tenho que estar com Deus mesmo, que não perde. É isso. Esse é o motivo principal.
Aí eu orei e tal, nananã. Deus não falou nada. Outra batalha espiritual. De novo, eu estava numa casa lá, tal, estava eu, minha mãe e minha tia, tinha mais gente da igreja, mas não lembro. Aí tinha uma cadeira que parecia um trono, tal, e o demônio fez essa cara de deboche para mim. Aí eu falei, de novo eu vou ser humilhada aqui com o demônio. Já olhei para ele, eu não conseguia mover a espada que estava na mão no sonho. Aí minha tia aparece no sonho e fala assim, o demônio saiu. Abriu uma porta e saiu. Minha tia fez, vai atrás dele, pega a espada, vai atrás dele e dá com a espada nele que ele vai explodir. Eu no sonho fiz assim para ela, eu vou... Ele explode? Ela fez, explode. Peguei a espada no sonho, abri a porta, um matagal no escuro. Não era eu, mas no sonho era eu. Um matagal no escuro, eu nem vi se eu estava de galocha, porque eu tenho medo de cobra e escorpião, mas eu fui. Eu estava mais preocupada com o demônio. Aí eu fui e tal, ele estava de costa. Eu falei, pelo poder de Jesus Cristo, pá! O demônio explodiu. Eu falei, pois agora não vai ficar um. Todo sonho de batalha espiritual, eu falo, Deus, em nome de Jesus, pelo seu poder, me faz conseguir explodir ele. Na hora eu consigo me mover no sonho, vou lá e explodo o demônio. Aí eu comecei a gostar e agora eu parei. Falei, agora eu peguei o esquema. É isso, eles explodem. Agora todo mundo fala, eu estou tendo batalha. Eu falo, vai e enfrenta, porque eles explodem. Explode, falei, explode. Eles explodem. Isso acontece realmente no campo espiritual? Não faço ideia, irmãos. Mas assim, no meu sonho, que é batalha espiritual, eles explodem. Depois, no curso de libertação, traga esse tema, tá, pastora? Que eu quero saber se eles explodem mesmo, na vida real. Porque daí a gente está acabando... É menos demônio para atormentar a vida das pessoas. Entende? É isso. Não fique com medo, exploda. Bom, Zebulon e Naftali são os protagonistas. O texto diz que Zebulon é o povo que expôs a sua vida à morte, como também Naftali, nas alturas do campo. Eles formaram a base de 10.000 homens iniciais. Quando a gente olha a vida dos apóstolos, foi uma tragédia atrás da outra, a vida deles e a morte. Nem todos nascem para mártir. Alguns expõem a sua própria vida no fronte de batalha. Mas isso não é para todos. Por isso que eu disse, é com a nossa armadura. A armadura que Deus colocou em nós, não com a do outro. Você está vendo alguém no fronte, se você for colocar, você vai morrer. Mas o outro não morreu, por que eu vou morrer? Porque não era para você estar lá. Soldado fora de posição morre. Então você tem que achar a sua posição em Cristo. Efraim, a tribo da própria Débora, eles atacaram a partir da região de Ameleque, eles estavam do outro lado. Benjamim seguiu logo atrás de Efraim. Manassés ocidental enviou seus comandantes e líderes, ou seja, não foi o povo, foi só a liderança. Cada parte do povo de Deus vai contribuir com alguma coisa. Às vezes você não vai mandar o exército, mas vai mandar as cabeças. Às vezes você não vai mandar a cabeça, você vai mandar o exército. Depende daquilo que Deus determinou para cada um. Issacar, os príncipes de Issacar estavam com Débora. Eles foram o apoio tático imediato de Baraque no vale. Então, essas foram as tribos heróicas que ajudaram na guerra. Aí tem as omissas. Essa aqui dói um pouco, mas a culpa é do Felipe, que orou. Débora usa uma ironia afiada para descrever por que estas tribos não apareceram. Rúben, os indecisos. Débora menciona que nas divisões de Rúben houve grandes resoluções do coração. Eles discutiam muito, fizeram reuniões, mas preferiram ficar entre os currais para ouvir os balidos dos rebanhos. Discutir, fizeram reunião, vamos, nossa, está precisando ganhar alma, está precisando fazer aquilo, está precisando. Acabou a reunião, vai precisar o ano que vem na próxima reunião. Indecisos. Se você viu uma necessidade, não é para o outro irmão fazer. Levanta e faça. Aqui a gente é separado em ministérios. Caiu um papel no chão, você não vai recolher porque você não é da limpeza? Tem uma pessoa nova que chegou, a portaria está inteira ocupada, você não vai receber a pessoa porque você não é da portaria. Não seja indeciso. Não fique esperando as coisas acontecerem para saber como que você pode participar. Porque a guerra vai acontecer e você vai ficar. Você vai levar desonra para você, para a sua família. Isso fica sobre a nossa geração. A gente acha que o pecado que a gente comete ou as coisas boas que a gente faz começam e terminam na gente. Mas não.
Se você for ler a palavra, Deus visita até terceira e quarta geração. Aquilo que você está fazendo de bênção hoje, talvez você não colha, mas a sua geração vai colher. A minha bisavó nunca me viu aqui em cima pregando. Mas todos se converteram por intermédio dela. Tem ela, tem a minha avó, a minha mãe e eu. Eu sou a quarta geração dela. Ela não viu. Mas está. O que eu estou fazendo hoje vai sobre mais 4 gerações. Então as coisas não param na gente. Elas continuam. É isso. Isso é bênção de Deus. Só que a iniquidade também vai até terceira e quarta geração. Quando a gente peca, a gente abre uma porta para as nossas gerações. E isso tem que ser quebrado. A pastora Rosa vai ensinar. Ainda bem que ela veio hoje. Eu ia te citar mesmo assim, pastora. Você não estava aqui, eu ia te citar. Gileade, Gade e Manassés Oriental ficaram confortavelmente instalados além do Jordão, sentindo-se protegido pela barreira geográfica do rio. Mas a gente precisa sair, a gente precisa agir. Mas a gente tem que ser prudente, né? Dá para ficar se envolvendo em todas as questões. Tenho família, tenho empresa, muita gente depende de mim. Sabe? Não dá. Vai ficar. Porque você não está aqui para ter empresa, para ter família, para ter conforto. Você está aqui para lutar uma guerra, levar o maior número de possíveis para o reino de Deus. É para isso que nós estamos aqui. E Deus usa meios daqui da terra, empresa, família, para a gente conquistar isso. Saia da zona de conforto. Porque se Deus não se incomodar com você e quiser só desonra para você, você ainda consegue viver um tempo bom aqui na terra. Agora, se Deus fizer igual fez comigo, tá difícil sair da zona de conforto, bonita. Deixa eu tirar a zona de conforto. Deu um chute na minha zona de conforto, caí com a cara no chão, ralei tudo a cara, quebrei os dentes, e aí tive que me coçar. E estou até hoje. Porque eu não queria sair da zona de conforto. Eu enchi a boca para falar assim, eu sustentarei a obra de Deus com dinheiro. Esse é o meu ministério. Deu para perceber que não era esse, né? Deu para perceber que eu estava completamente enganada? Deu, né? Eu acho que deu. Saia da zona de conforto. Dan, os marinheiros. Débora pergunta, por que Dan se deteve em seus navios? Eles estavam mais preocupados com o comércio marítimo e os seus portos do que com a guerra civil. Deixa eu fazer uma poupança. Se tudo acabar, a hora que eu levantar o meu colchão, vai ter milhões. E aí eu vou para um lugar mais tranquilo, mais calmo. Irmão, vem orar. Tem curso de libertação. Tem estudo na quarta-feira. Tem escola bíblica. Sabe o que é? Eu estou complementando renda. Estou dormindo tarde, acordando cedo todo dia. Eu não consigo estar. Eu estou cuidando disso, eu estou cuidando daquilo, eu estou cuidando daquilo outro. Vai ficar. Aser ficou na costa do mar, nas suas baías, consertando seus barcos ou cuidando da pesca. Essas tribos levaram desonra para os seus nomes. Nós estamos aqui estudando. Lá, gente. Ainda bem que ele falhou no último. Agora eu recuperei aqui. Essas tribos levaram desonra para o nome e para a geração deles. Porque eles perderam o foco do porquê a gente está aqui. Falei para vocês que vai ser um ano diferente. Irmão, se não for para estar no centro da vontade de Deus, não faça o sacrifício de vir na igreja. Não faça o sacrifício de fazer só meia coisa que você quer. Porque meia coisa que você quer e meia coisa que Deus quer é nada para Deus. Então faça o inteiro que você quer. Não perca o seu tempo. Porque não vai adiantar. Vai ser um sacrifício de tolo. Deus não quer a prioridade. Deus quer tudo. Deus quer você inteiro. Não só a prioridade. E é por isso que é difícil ser crente. Eu não posso vir aqui para vocês e falar assim, não, eu posso falar para vocês, vale a pena, não tem coisa melhor. Mas nunca vou falar que é fácil. Porque não é. A gente lê os versículos, se você não largar pai, mãe, nananana. Primeira coisa que as pessoas falam na reunião de ministério, quando eu vou chamar atenção, porque a pessoa não está fazendo o que ela precisa fazer dentro do ministério.
Mas primeiro é a nossa casa. Volta lá no versículo e lê para quem que é primeiro a casa. Para líder. Você é líder de ministério, você tem que dar conta da tua casa. Por quê? Senão ela vai ser uma brecha gigante para Satanás cirandar lá dentro. Porque quem está na liderança vira vidraça. Não, porque poderia estar em obediência. Então, é para líder. É para pastor. Porque senão você vai ser constantemente humilhado, você não vai conseguir fazer, e aí aquilo vai te causar angústia, porque eu acho que nenhuma pessoa em sã consciência quer fazer algo relaxadamente para Deus. E aí você começa a ficar incomodado, porque você não consegue ficar nem 100% na sua casa, nem 100% na igreja. Então é por isso, os líderes têm que consertar a casa, porque senão não consegue fazer. E vai virar vidraça, vai ser humilhado, vai. Porque é isso. Agora, para os outros, primeiro lugar na sua vida é Deus. Para os líderes, inclusive. É Deus. Eu tenho que consertar primeiro a sua casa. Aí você não vem no culto de domingo, você não participa das atividades da igreja, vai ficar cada um sentado no sofá no seu celular. Você acha que isso é consertar a sua casa? Você não está consertando nada. Você está se enganando. Não fique com a pressão. Saia logo da igreja. Não fica com a pressão. Não dá mais para brincar, é tempo de decisão. Ou você entra com tudo, ou vai morrer na guerra. É tempo de escolher o lado que a gente quer. Eu já falei para vocês que eu já escolhi, né? Eu já escolhi. Eu tô aqui falando isso, tudo por culpa do Felipe, para vocês escolherem o mesmo lado que eu. Mas tem que escolher um lado. Porque a gente está cansado de lidar com pessoas que ficam ali, ó. Na corda bamba e não se decide. Você vai morrer primeiro. Você está sem nenhuma proteção. Satanás não sabe de que lado você está e nem Deus. E aquele ali? Não tem café com leite em guerra espiritual, vocês sabem, né? Não, isso aí não, é café com leite. A gente fala isso quando a criança é pequena. Não pode matar ela, que senão ela chora. Mas Satanás, ele mata você. Ele fala, vamos matar, que se tiver com Deus, ele vai para Deus. Senão, ele vem para mim. Aí vai lá, oi, você estava comigo? Não sabia. Escolha um lado, senão não se sacrifique. Vai viver sua vida. Faça tudo o que você quiser. Mas não fica nesse morno. Deus fala que vai vomitar o morno. Porque ele não vive nem bem direito no mundo e nem bem direito na igreja. Então tome cuidado com a sua conduta. Tome cuidado. Uma vez eu falei isso, a pessoa falou, você não tem medo de mandar a pessoa sair da igreja? Eu falei, eu não. Deus vai me cobrar pela minha salvação e por ter falado a verdade da palavra. Pelo que a pessoa decidiu, não é sobre mim. Não é. Eu estou instruindo aqui, ó. A gente precisa escolher um lado, porque senão nós vamos morrer. Então precisa escolher. Você precisa começar a lutar. Você não é vítima. Pare com esse posicionamento maligno que te deixa fraco e prostrado. Deus não te chamou para isso. O que nós estamos fazendo com os dons e talentos que Deus entregou? Você está usando no seu trabalho? Você está usando na igreja? Você está usando na vizinhança? Porque a gente, como crente, a gente tem que levantar de manhã e falar, Deus, usa todos os meus dons a favor da pessoa. Ministério, chamado, não é só aqui em cima, não. Não é só fazer nossas atividades da igreja. É o tempo inteiro. É o tempo inteiro. A Tatiane foi comigo na piscina. No final da piscina eu estava exausta. Ela falou, o que você vai fazer? Eu falei, vou dormir. Estou aguentando. Ela falou, pelo amor de Deus, eu não tomo mais sol aqui. Da hora que você chegou até a última pessoa que saiu da piscina, você ficou pregando. Eu só queria descansar. Aí eu ficava aqui intercedendo. Aí eu falei, agora eu vou tomar sol. Aí chegava outra pessoa e eu lá intercedendo, eu tô exausta. Eu falei, é isso? Ela, não, é verdade, eu que tô errada. É o tempo inteiro. Eu falei que eu vou trabalhar nas empresas, eu já fico, Deus, hoje eu preciso trabalhar. Hoje eu preciso trabalhar. Porque eu abro o notebook e aí começa um monte de coisa, Deus falando, eu falo, Deus, eu queria trabalhar. RH, vamos para esse tema? Vamos, gestão de pessoas, vamos? Deus, eu preciso trabalhar. Aí ontem, acho que foi ontem, Deus falou para mim assim, não fique frustrada porque você não consegue trabalhar. Você está nos lugares que eu te coloquei para almas. Falei, não levo mais o notebook, então. Pego só a espada, o óleo e a Bíblia, é isso?
Eu abro, eu falo, a pessoa, blá, 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 blá. Eu falo lá, já se vai minha gestão. Vai lá. Lá se vai. Propósito de Deus. Deus avisou que ia fazer, mas na hora que começa a fazer é desconfortável, porque a gente tem as nossas premissas. Eu sou uma pessoa de caixas, eu já falei para vocês. Eu sou uma pessoa de caixa. E Deus chuta minhas caixas, joga tudo na sala, fala, arruma aí então. Quando eu estou terminando, ele chuta de novo. Agora eu já nem arrumo mais. Eu falo, cadê aquele negócio que estava aqui? Onde é que estava aqui? Ah, pronto. E não arrumo mais as caixas, porque ele só chuta. Não é mais tempo de nós lambermos as feridas, de sofrer pelo que nós já passamos. O Senhor já te curou. O remédio está em você. Só que ele só ativa quando você começa a trabalhar por pessoas. Quando você começa a servir de remédio para curar outras vidas, aí você vai sendo curado, porque o remédio que Cristo colocou em você começa a agir. Sabe por que tem muita gente doente emocionalmente na igreja? Porque ela senta nesse banco e lambe. E lambe. Não vai cicatrizar nunca. Acabou esse tempo. Não é mais tempo de lamber ferida. Agora a gente precisa curar pessoas. Se você quer ter uma pele perfumada e viçosa sem passar creme, sabe o que você precisa fazer? No físico, comer fruta. Coma um monte de fruta. Você vai ver. Você cheira assim, ó. Sua pele está cheirando super bem. Não vai comer caju. Porque caju não dá um cheiro legal. Minha mãe comeu caju 1 mês na África. Eu e minha tia, ela chegava na sala, a gente fazia. A gente ia afastando dela. Que foi? A gente, é que você tá com um cheiro. Ela fedia caju. Mas aquele caju que ficou no sol passado. Gente, para minha mãe perder esse cheiro, toda vez que ela vai para a África, eu penso. Quando ela falou que ia para a Ásia, eu falei, e ela vai voltar cheirando o quê, será? Porque é um cheiro horrível. É um cheiro horrível. A gente transpira aquilo que a gente come, e isso é um princípio. Para você transpirar o perfume de Cristo, você precisa se alimentar da palavra. Você precisa se alimentar dele para ter o perfume de Cristo. Mas se você se alimentar das coisas da carne, você vai cheirar podre, morte, pecado. E as pessoas sentem o cheiro, e Satanás também. Os meus filhos, quando mentem, eles falam, mãe, vê se Satanás está perto de mim. Por quê? Eu acho que eu estou cheirando. Eu falo, você mentiu? Mas foi bem pequeno. Eu falei, mas cheira, né? Deve estar um cheiro leve. Mas cheira. Satanás passar e sentir. Ai, mãe, olha aqui. Deus, me perdoa, Deus. Eles ficam. Porque é um cheiro. Eu não estou brincando, não. É isso no mundo espiritual. Deus fala da corça. Por quê? Porque ela começa a liberar um cheiro que os predadores vêm e comem ela. Então, o que ela faz? Ela fica na água. Ela só fica perto da água. Por quê? Porque ela mergulha na água e aí ela não solta o cheiro do predador. Se você mergulhar na água, você não vai soltar o cheiro do seu predador. Se você se alimentar da palavra, você vai transpirar o perfume de Cristo. Mas se não... 2 Coríntios 2, 14 e 16. Para o que estão se perdendo, é um mau cheiro que mata. Mas para os que estão sendo salvos, é um perfume muito agradável que dá vida. Exale o perfume de Cristo. Porque isso vai fazer a diferença. Não seja aquele crente chato que vai ficar enfiando a pregação na cabeça da pessoa e falando que a pessoa está em pecado. Não é assim que se ganha almas. Você primeiro começa ajudando. Converse com os missionários. Presta atenção nos missionários que vêm aqui. Abrir a Bíblia e começar a pregar é a última coisa. Estão morrendo de doença, o que faz? Traz gilete. Estão morrendo de cólera, o que faz? Traz sachêzinho para botar na água. Nossa, por que vocês são tão bons? Por que vocês ajudam? Porque a gente serve a um Deus que é melhor. A gente ainda não é nada perto dele. Deus é esse. Aí você começa a falar. Tiago foi dar um treinamento, pediu para as pessoas se apresentarem. Aí veio um e falou assim, meu nome é fulano, eu sou crente, não gosto de brincadeira. Não gosto disso, não gosto daquilo, sou uma pessoa séria, não me misturo. Tiago falou, nossa, não vai se misturar mesmo, nem eu com você.
Aí o pessoal começou a zoar o Tiago. Falou, gente, ele não gosta de brincar. Aí o Tiago, na hora que foi se apresentar, e você, professor, você não vai se apresentar? O Tiago falou assim, meu nome é Tiago, eu também sou igual aquele rapaz ali, que era um outro. Tenho bastante compromisso na igreja, toco no louvor, sou crente, tudo. Eu gosto de brincar e tudo, então com ele a gente não brinca, porque é direito dele, mas aqui ficou isolado o tempo inteiro. Aí fala para mim como é que essa pessoa vai pregar para os outros. Já põe uma muralha em volta. Como que vai pregar? Vai subir sozinho. Se Deus não tiver colocado nenhuma vida para vir pela mão dele, porque senão ainda vai ser cobrado. Tem que contar com a boa vontade de Deus. Eu não estou falando para compactuar com um pecado, é para fazer igual Débora. Vai, ilumina, dá a direção, seja a boca de Deus no ambiente e não participe. Tá com piadinha que está escarnecendo a palavra, não precisa falar hereges, vão tudo para o inferno. Se retira. A sua saída vai incomodar. A gente precisa usar de sabedoria. Deus é algo bom. Jesus não chegava em lugar nenhum e falava pecador, não falava. Para quem que ele falou? Para fariseu. Que era o quê? O povo da igreja. Vocês podem apanhar, o povo de fora não. Que aqui a gente conhece, né? Aqui conhece. Não conhece, já é o primeiro seu problema. Tem que conhecer. Não seja a pessoa que ninguém consegue ficar perto. Isso não é o perfume de Cristo. Jesus Cristo, sem internet, sem TikTok, sem nada, ele reunia multidões. Vocês acham que ele era chato, carrancudo? Quem que reúne multidão que não cabia nos lugares sendo chato, carrancudo? Irmão, não tem coisa que abra mais portas do que sorriso. Não tem. Você pode não saber falar mas se você olhar para alguém e der um sorriso, na hora gera uma conexão. Eu acredito que Jesus saía com dor aqui, de ficar sorrindo. Porque as pessoas queriam se aproximar dele. Nós temos que pegar Jesus como exemplo. E exalar o perfume de Cristo. Amém? Que você pegue essa palavra e não seja como aqueles que ficaram indecisos e será que será? E aí vocês vão tentar se ativar na próxima pregação. Que vocês peguem essa palavra e saem daqui e falem assim, Deus, amanhã é segunda-feira, começa o meu dia. Primeira coisa que eu tenho que fazer do dia, é sozinho ou é com pessoa? Com pessoa. Essa pessoa é crente? Não, não é. Como é que eu vou ser gentil com ela a ponto de despertar o interesse dela cavar e querer saber de Cristo? Esse é o nosso pensamento. Mas isso é difícil. Não falei que era fácil. Eu falei que eu ia falar muitas coisas aqui, menos que era fácil. Amém? Estão armados, estão com as armaduras, as armas estão na mão, não vai me morrer na guerra, em nome de Jesus. Vocês levantam, andam e lutam. Amém?